Osso na criação, Gênesis capítulo 2, versículo 23. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Isso é uma expressão em hebraico. Ossos dos meus ossos, etsem mi etsemai. O osso, ele significa essência. Logo quando Deus foi fazer a mulher, ele tirou um osso de Adão, ele tirou a costela. Se você olhar o texto sagrado em Êxodo capítulo 12, verso 46, você vai ver o próprio Deus dizendo que não se podia quebrar os ossos depois de comer a carne dentro da Páscoa. Ezequiel capítulo de número 37, Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos. Em Gênesis, Labão identifica Jacó como da mesma essência por causa do osso. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, etsem mi etsemai. Quando fala de osso, fala-se de essência. Quando Deus levou Ezequiel no vale, Deus não levou Ezequiel num lugar, num cemitério, num espaço onde havia corpos, mas Deus levou Ezequiel no maior cofre que Israel possuía. Qual? O cofre aonde ficava a sua essência. Por quê? Porque Israel havia sido destruída por Nabucodonosor. Pessoas tinham sido mortas. Ezequiel viu o seu pai sendo morto, sua mãe, as pessoas que ele conhecia, o templo onde eles cultuavam sendo destruído. Ele está exatamente ali na Babilônia, nas margens do rio Quebar. E quando Deus lhe dá a visão, Deus literalmente fala com Ezequiel: Ezequiel, tiraram a carne, tiraram os nervos, tiraram os tendões, mas a essência de Israel ainda está preservada. Olhar para aqueles ossos, eu acredito que trouxe alegria para Ezequiel, não trouxe tristeza. Enquanto muitas pessoas acham que Ezequiel ficou triste, não, porque exatamente ali, Ezequiel está olhando para a estrutura. Deus iria trazer tudo de volta, restituir a carne, restituir os nervos, restituir os tendões, restituir o sangue, mas o mais importante estava intacto. O quê? A estrutura de Israel. Se a sua estrutura estiver intacta, tudo que você perdeu, Deus pode restituir. Deus pode restituir carne, nervos, tendões, sangue, vida, mas você precisa primeiro cuidar da sua estrutura. Ossos é a sua essência. Relacionamento não pode tirar a sua essência. Por mais que foi difícil, por mais que você sofreu, se me envolvi com uma pessoa, pastor, não deu certo, não pode tirar a sua essência. Montei uma empresa e ela faliu, isso não pode tirar a sua essência. Absolutamente nada pode tirar a sua essência. O que fizeram contra você, as perseguições, as calúnias, as pedradas, quanta coisa você sofreu para arrancar a sua essência. Olha, Satanás, ele está morrendo de raiva, porque ele tentou de tudo para roubar a sua essência e não conseguiu. Porque Deus fortalece quem somos por dentro antes de mudar o que vemos por fora. O que importa para Deus não é a carne, não é a aparência. Está cheio de gente que abre mão da essência para manter a aparência. E o compromisso de Deus é com pessoas que abrem mão da aparência para manter a essência. De coração, eu espero que essa palavra mude a sua vida. Que ao ver esse vídeo, você entenda que a sua essência, ela está protegida em Deus. Ninguém pode roubar a sua essência. José estava longe da sua casa, longe do seu pai, mas não estava longe da sua essência. Se você olhar o texto, Moisés, ele podia estar com as roupas do Egito, ele podia estar servindo na cultura do Egito, mas a sua essência estava preservada, a sua essência de libertador. Elias, o profeta, o Anavi, ele podia estar com medo e se escondendo por causa das ameaças de Jezabel. Mas se você olhar lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, você vai ver um Elias que ainda tem a sua essência preservada, que ainda ouve a voz de Deus, que ainda tem temor a Deus, que ainda sente a sua presença.
Eu oro agora para que a sua essência seja guardada, seja protegida, porque em nome de Jesus, nos próximos dias, tudo que você perdeu será restaurado em cima da estrutura que Deus ainda está mantendo de pé na sua vida, na sua história e na sua jornada. Que Deus te abençoe e te guarde e que a luz de Deus esteja sobre você. Etzem. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e TikTok. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber mais mensagens como essa. Em nome de Jesus.